Então, vamos lá. Até para dar um exemplo, né, do que eu estou falando, para sair um pouco da parte teórica, uma vez perguntaram, o filho perguntou para a mãe o seguinte: mãe, o que é PNL? Né? Isso também pode valer para hipnose conversacional. E aí a mãe respondeu o seguinte: tá vendo o vovô ali? Vai ali no vovô e pergunta para ele como tá a artrite dele. Aí, Aí eu quando você me... terminar, você já responde a pergunta a pergunta do Márcio, beleza? Beleza. Então, né, o Pode menino continuar. perguntou para a mãe o que é PNL. Aí ela falou: vai lá no vovô e pergunta para ele como que tá a artrite dele. Aí o menino falou: vô, como que tá a sua artrite? Aí o vô fez uma fisiologia, né, meio de dor, ficou meio cabisbaixo, falou: ah, tá difícil, né, tô levando a vida, tá meio complicado, tá doendo bastante, mas a gente vai levando, né, ficou meio cabisbaixo. E aí o filho voltou pra mãe e falou: tá, mãe, já perguntei pro vô sobre a artrite, agora o que é PNL? Né, e a mãe falou: agora vai ali no vovô e pergunta pra ele qual foi a coisa mais engraçada que você já fez quando era bem pequenininho. Aí o menino foi lá no vô e falou: vô, qual foi a coisa mais engraçada que eu fiz quando eu era bem pequenininho? Aí o vô sorriu, se encantou, o brilho dele olhou e falou: ah, teve um dia que você fez aquilo, começou a dar risada, começou a lembrar daquilo, senti bem, a postura dele mudou, ele ficou mais alegre, o rosto dele ficou mais leve. E aí ele voltou pra mãe e perguntou: tá, mãe, agora o que é PNL? Aí ela falou: tá vendo isso que você fez? Isso foi PNL, ou hipnose conversacional também. A gente pode pensar dessa maneira. Então, a maneira como a gente usa a linguagem vai impactar nas pessoas, vai gerar emoções nas pessoas. Né? Então, dependendo do modo como a gente usa a linguagem, falando da artrite, vai gerar efeitos negativos. Falando sobre coisas boas, vai gerar efeitos positivos. E através das linguagens, a gente pode iniciar recursos nas pessoas, fazer com que elas resolvam problemas, né? Pensem as coisas de outras maneiras. O Richard Bandler, ele fala o seguinte, que uma coisa muito importante que ele descobriu com Milton Erickson e com a Virginia Satir é que o oposto, né, do que era praticado na terapia da época, que era um processo muito dolorido, né, não, tem que para mudar tem que ter dor, inclusive a gente falou um pouco sobre isso ontem, para mudar tem que ser dolorido, a coisa tem que ser séria, a terapia tem que ser séria. A Virginia Satir e o Milton Erickson eles faziam piadas, eles riam, eles faziam os clientes se sentirem bem, e o cliente ali às vezes saía muito mais leve, mais tranquilo, eles davam recursos, contavam histórias, faziam... E o que é curioso sobre isso? O Richard Bandler percebeu com eles que pessoas que se sentem bem quando pensam nos problemas, elas tendem a resolver melhor os problemas do que quando se sentem mal e pensam nos problemas. Né? E na PNL, né, e na hipnose conversacional, a gente tem alguns modelos, né, para iniciar recursos nas pessoas e os recursos adequados, né, para o problema. E aí, quando a pessoa pensa no problema com um recurso ativado, o problema vira outro, a percepção sobre o problema vira outra. A gente consegue fazer isso através da linguagem, eliciando os recursos das pessoas, às vezes contando uma historinha, às vezes usando padrões de linguagem, ou simplesmente perguntando qual foi, que nem o menino perguntou pro vô, né? Qual foi a melhor coisa que eu já fiz, a coisa mais legal que eu já fiz quando eu era bem pequenininho? As perguntas que a gente utiliza são recursos muito importantes, né? A maneira como a gente pergunta, o tipo de pergunta pode fazer a pessoa fazer uma busca interna de memórias, de eventos específicos, e essa busca, quando ela relembra daquilo, a emoção vem junto. Quem aí está em casa e conseguir pensar em algum evento que se sentiu bem, ou recente, ou mais distante, certamente quando se lembrar desse evento agora, a emoção vai vir junto um pouco. E se você for se lembrando um pouco mais, a emoção vai aumentando um pouco mais. Então a gente já tem muitos recursos dentro da gente que às vezes a gente nem lembrava. E quando a gente faz as perguntas certas, a gente elicia os recursos certos, né? A PNL diz que as pessoas têm todos os recursos que precisam, ou potencialmente têm os recursos, ou podem criar esses recursos. Milton Erickson acreditava muito nisso, né? Então, Milton Erickson não desistia das pessoas que ele atendia. O mais difícil que fosse, né? As pessoas ele persistia. Para não dizer todas, teve dois casos, é que até onde eu sei que ele já desistiu, mas por questões muito específicas, né?
mas no geral ele acreditava na pessoa, acredita que as pessoas têm os recursos e só não estão conseguindo acessar no momento porque não sabem como alcançar. E a PNL, hipnose conversacional, e a hipnose também de maneira geral, ajuda a gente a entender como a mente funciona e como acessar esses recursos, né? O transe hipnótico ajuda a gente a acessar os recursos. E a gente pode fazer isso também na gente mesmo, através da auto-hipnose. A gente vai se dando sugestões usando a linguagem interna para ir acessando os nossos recursos mais profundos. Então, são muitas as aplicações possíveis, né? O mais importante é entender esse conceito de que a linguagem que a gente utiliza vai modificando os nossos padrões internos, acessando emoções, nos fazendo lembrar de coisas importantes, nos fazendo pensar do futuro de maneira agradável, pensando, projetando o futuro, ou criando coisas novas mesmo, né? Porque mesmo que se você pensa numa criança, que ela finge ser o super-herói, o super-herói não existe, mas quando ela finge ser, ela está acessando ali a fisiologia diferente, ela está pensando diferente, e às vezes o simples fato de você pedir para a criança se imaginar como um super-herói e enfrentar aquela limitação pode ser o suficiente para a criança se sentir bem, se sentir forte, se sentir cheia de recursos e perceber a limitação de uma maneira diferente e aquilo se resolver. Então, mesmo coisas que não existem, né, entre aspas, quando a gente cria na nossa mente, a gente também acessa recursos inconscientes. E tudo isso a gente vai fazendo através da linguagem, né, no nosso cotidiano. É importante prestar atenção na nossa linguagem, né, porque a maneira como a gente se comunica com as pessoas no cotidiano vão influenciar as pessoas e as pessoas vão te influenciar de volta. Se você fazer a pessoa se sentir mal, ela vai te contagiar depois com a emoção que ela está sentindo. As emoções são contagiantes, né? Isso não é só a PNL hipnose que estuda, a neurociência também fala sobre os neurônios espelho, né? A gente espelha inconscientemente os neurônios das pessoas. Então, se a pessoa está se sentindo bem, todo mundo que conhece uma pessoa que às vezes contagia pro bem ou pro mal, né? Então, às vezes a pessoa tá mal, o clima da noite fica até mais pesado, mas tem aquela pessoa que chega e aí parece que as pessoas começam a ficar mais animadas, ou a pessoa é engraçada, começa também a falar as coisas de maneira leve, ou ela simplesmente se sente bem, ou tem muita ternura, compaixão, e todo mundo fica mais tocado. Todo mundo conhece pessoas assim. E a pessoa usa também uma linguagem. A pessoa também vai se comunicar e influenciar quem está em volta. E se você faz as pessoas se sentirem bem, isso também faz um bem para você, porque a pessoa que está na sua frente vai te contagiar positivamente, né? E o contrário também é verdade. Então, a linguagem é assim, é um assunto que a gente pode ficar aqui até 6 da manhã, porque dá pano para manga. E eu quero realmente trazer coisas que são importantes, né? Já já a gente vai entrar em algumas dessas coisas. E a gente pode usar no dia a dia. E a gente pode começar a perceber no nosso dia a dia os impactos que a nossa comunicação gera, os impactos que a linguagem gera na mente das pessoas, né? Seja para o contexto de venda, seja para o contexto de terapia, seja para o contexto cotidiano, familiar, qualquer que seja. Onde tem linguagem, a gente pode usar ela a nosso favor, de forma a iniciar emoções mais produtivas e agradáveis.